Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais um Aqui Comunidade, com este apresentador que vos fala aqui, Lino Bispo. Mais um programa para trazer para você um pouco daquilo que acontece no dia a dia da comunidade. São pessoas que têm ações, são pessoas que têm trabalhos voltado à comunidade. O nosso objetivo é que você que de repente algum assunto te interessa, eu acredito que o de hoje vai te interessar muito, tá certo? Você possa ter conhecimento com mais profundidade do que realmente qual é a função, qual o objetivo daquele trabalho que se fazem as pessoas que vivem na nossa sociedade. Hoje vou entrevistar a Alcione Viana, que é governadora, não é do estado de São Paulo, mas sim do Rotary, que envolve mais que o estado de São Paulo. Ela vai falar conosco. Seja muito bem-vinda, Alcione. Muito obrigada, muito bom dia, telespectadores. Bom dia por estar aqui, é uma honra estar em São José dos Campos, uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Para nós é uma honra pelo Rotary Clube também, tanto o nosso distrito como pelo Rotary no mundo todo, estarmos aqui e falarmos um pouquinho dessa instituição que muito nos honra hoje estar representando. Muito bem. Você é joseense, é paulistana, de onde que você veio, Alcione? Eu me sinto mais joseense, porque aqui trabalhei mais de 30 anos na General Motors, mas eu nasci na cidade de Tremembé e eu sou do Rotary Clube de Pindamonhangaba hoje. Hoje você mora em Tremembé? Eu resido em Tremembé. Em Pinda ou em Não, eu resido em Tremembé. Em Tremembé. Tá pertinho daqui, não, Alcione? 40 minutos. Muito bem. Alcione, diga para nós, o que é o Rotary? Né? Fala um pouco dessa entidade, dessa sociedade, não sei. Fala um pouquinho para nós o que é o Rotary na prática. O Rotary Clube, ele é um clube de serviço, é um clube de voluntários que prestam serviços à comunidade. O Rotary existe há 120 anos no mundo, ele foi fundado nos Estados Unidos por um americano chamado Paul Harris, que é o nosso primeiro rotariano, vamos assim dizer, no mundo. Ele tem hoje mais de 1,2 milhões de pessoas no mundo que são voluntários. O príncipe da Inglaterra, aliás, o rei agora da Inglaterra é um dos voluntários de Rotary. E são profissionais, né, pessoas da sociedade que gostam e querem fazer uma diferença na vida de outras pessoas, através de trabalhos voluntários, através de ações voluntárias e assim por diante. E somos todos voluntários. Nós não, nenhum Rotary Clube recebe para fazer alguma ação. Pode ser uma ação de fazer uma ação de limpeza de rio, pode ser, por incrível que pareça, um dos primeiros projetos, descobri isso outro dia, do Rotary no nosso distrito foi na cidade de São José dos Campos. Foram lixeiras, sacos de plástico para lixeiras de rua. Um dos primeiros projetos quando o nosso distrito foi fundado. Olha que interessante. Como é que é? Vocês confeccionaram esses sacos de plástico para doar para as pessoas? Na verdade, nos sacos eles não foram confeccionados. Eles foram comprados, mas foi proposta colocar as lixeiras em locais públicos para que as pessoas passassem e não jogassem mais o lixo na rua. Essa foi a sugestão de um Rotary Club. Como o primeiro lá nos Estados Unidos foi um banheiro público na cidade de Chicago. Não dá para imaginar, em 1905, fazer banheiro público para uma cidade como Chicago, né? E foi uma das propostas, né? Hoje, em São José dos Campos, nós também temos vários projetos de plantios de árvores em nascentes para poder preservar essas nascentes, que a água é uma coisa importante. Estamos trabalhando no nosso distrito um projeto com o apoio de outros clubes no mundo, especialmente nos Estados Unidos, de preservação de nascentes. É um projeto que a gente chama um subsídio global, que vem dinheiro de clubes parceiros do exterior. E também temos que é um carro-chefe nosso, além da erradicação da poliomielite, é também empréstimos de cadeiras de rodas, camas hospitalares, que alguns dos nossos clubes têm esse banco que empresta para a sociedade quando é necessário. Eu mesmo fui beneficiada, eu quebrei meu tornozelo ano passado, acabei tendo que usar uma das nossas cadeiras por quase 3 meses. Olha, eu não sabia, tá, que vocês tinham essa ação, inclusive o meu gabinete, a gente tem também uma ação social, mas bem pequena, né? A gente tem lá umas 4 ou 5 cadeiras, ou seja, camas hospitalares, nós temos algumas cadeiras de roda, muleta e tal.
Só que a gente é muito procurado, né? Enquanto não vaga uma, a gente de repente fica preso e não consegue assim arrumar. Pode encaminhar então o Rotary tem Sim. essa ação que se faz social nesse sentido da questão de saúde das pessoas. Sim, exatamente. E temos clubes, eu não sei a quantidade do acervo dos clubes todos de São José exatamente, mas nós temos clubes que têm até 200, 300 itens para poder fazer esse empréstimo. E fazem campanhas. Alguns fazem, por exemplo, participar em festa junina, como teve essa semana aqui. Aqui em São José tem o Natal do Bem, que é feito lá no shopping, com arrecadação de brinquedos para algumas crianças, entidades nas quais os rotarianos ficam lá no shopping para fazer todo o recebimento. Então, aonde nós podemos estar, que a gente possa colaborar com a nossa comunidade, é onde estaremos, sendo convidados ou às vezes nos convidando para estarmos lá, né? Muito bem. Alcione, diga para mim, como é que a pessoa faz, qual é o critério, é uma inscrição, o que é para a pessoa tornar-se um rotariano? Perdão. Desculpa. Para se tornar um rotariano tem que ser maior de 18 anos, eles têm que ser convidados por um clube. Muitas vezes nós temos também hoje através de um site que chama My Rotary, ou Meu Rotary em português, você pode ir lá e falar, eu quero ter um campo lá que você pode se manifestar que você quer ser rotariano, e aquela sua mensagem vai para a governadoria, no caso eu recebo, e o clube mais próximo da onde você indica que você reside. Geralmente a gente pede para que a pessoa seja uma pessoa de bem da comunidade e disposta a fazer o bem, né? Estar disposto a ser rotariano. Tem umas taxas que nós pagamos, depende do valor do clube. Alguns incluem a refeição da reunião. São reuniões às vezes semanais e hoje também temos clubes com reuniões quinzenais. Basta querer ser, procurar um dos nossos clubes, se apresentar e você vai ganhar um padrinho naquele clube que vai te apadrinhar, vai te dar posse e você se tornar rotariano, né? E hoje no Rotary, no nosso distrito, nós temos quase 1.700 rotarianos nesse trecho do distrito 4.571. Mas no Brasil nós somos mais de 50 mil rotarianos que fazem suas diferenças. Uma diferença grande que nós fizemos como voluntários foi a enchente do ano passado no Rio Grande do Sul, que além de arrecadações aqui, tanto financeira para ajudá-los, nós também enviamos alguns voluntários lá para ajudarem nas cidades e assim por diante. Então, basta querer ser uma pessoa de bem da nossa sociedade para estar conosco também. Tá, por falar nessa ação que vocês fizeram para o Rio Grande do Sul, você tem assim números para dizer para nós, olha, a gente conseguiu X quilos de alimento e tal. Foram mais de 40 toneladas só de alimentos, mais de 60 toneladas de roupas enviadas aqui, o que a gente chama da região sul e sudeste. O nosso distrito, ele pega 2 estados, né? Ele pega a parte Rio e parte de São Paulo, que ele vai até a cidade do Rio de Janeiro. Então, juntando todas essas regiões, pegando inclusive um pouquinho do Espírito Santo, foi tudo isso. Nós, rotarianos, doamos, através de um Pix exclusivo para os 5 distritos lá do Rio Grande do Sul, mais de 2,5 milhões de reais para ajudar nessas ações que foi dividido entre todos os distritos no Rio Grande do Sul. Tudo que fazemos no Rotary tem que se prestar contas, inclusive fiscalmente, né? Então isso tudo está todo legalizado. E além disso, o Rotary Internacional tem um programa que eles chamam de ajuda a desastres. Quando nós já usamos no nosso distrito, quando teve aqui aquele problema em São Sebastião, Ilhabela, de enchente, de chuva, né? São $25 mil, isso vem dos Estados Unidos, vem de uma doação dos Estados Unidos, e nós doamos, e no nosso caso, aqui no Litoral Norte, nós doamos fogões e geladeiras para as famílias que foram retiradas e perderam tudo. O distrito vizinho do lado, que pegou Libertioga, já doou caminhões de cestas básicas. Então, cada um decide o que é melhor para a sua comunidade. Você vai lá e estuda, entende, isso é melhor para cá, é naquilo que nós vamos aplicar. Né? Você quer dizer, então, que nessa catástrofe aqui de São Sebastião, veio dinheiro do exterior? Veio da Fundação Rotária. Que é, assim, nós rotarianos todos doamos para a Fundação Rotária, né? E cada $1 que a gente doa para projetos, ele fica lá em projetos. Se doamos $1 para a campanha da polio, o Bill Gates, que é o nosso grande parceiro, doa mais $2 de cada rotariano. Então, esse ano, o Bill Gates passou para nós
100 mil dólares. Isso quer dizer que nós, rotarianos, doamos 50 mil dólares para polio. E para projetos, tudo, eu, por exemplo, na minha gestão esse ano, com todas as campanhas, com todas as incentivos que nós fizemos para os clubes, com campanha de panetone, com venda de rifa, etc e tal, hoje mesmo cedo eu estava olhando, eu estou com a minha gestão contribuindo para projetos daqui 2, 3 anos no distrito, com 132 mil dólares que foi arrecadado só no nosso distrito, né? Então, esse dinheiro, ele volta para projetos mais tarde, né? Pode ser uma doação de uma geladeira para uma instituição, como aconteceu outro dia, pode ser, lá em Pinda, o meu clube doou cadeiras de rodas para uma instituição. Então, me explica uma coisa. Você, por exemplo, contribui mensalmente com o Rotary. Esse dinheiro, ele fica aqui ou esse dinheiro é encaminhado? Não, fica e depois tudo no Brasil. Retorna? Fica tudo no Brasil. Nós temos na Fundação Rotária aqui. E temos a Fundação Rotária geral, vamos assim dizer. Tudo que é doado no Brasil, fica no Brasil. Fica no Brasil. Tanto para os pagamentos das taxas, quanto para as doações. Quando existem os desastres, mesmo o dinheiro saindo pela Fundação Rotária Brasileira, ele vem com a aprovação do Mundial, porque é um programa mundial. Então, eles têm uma contabilização entre eles. Vocês têm que justificar, não é? Sim. A saída desse dinheiro. Sim, né? Ele vem repassado por aqui, mas quem aprova é o exterior, porque é um programa vindo da verba de lá. Sei. Entendeu? Você se lembra mais ou menos para São Sebastião quanto que foi encaminhado? Foi 25 mil dólares. 25 mil dólares. 25 mil dólares, foi todo atendido ali. Teve desses 25 mil, uns 2 mil dólares que deve ter ido para Caraguatatuba e Ilhabela, mas em equipamentos. Mas foi tudo comprado para ficar naquele pedaço ali. 25 mil dólares ajuda a fazer aí, dá R$1 milhão? Não dá menos. 100 mil? Vai dar na faixa de 5? Hoje está 5 e pouquinho. 125 mil reais. Por aí, Mas já é um valor considerável, foram né? Caminhõezinhos, caminhões de fogões e geladeiras compradas. E vamos lá, para você, tem condição socioeconômica, cultural para a pessoa fazer parte do Rotary? Não, ela tem que ter condições de pagar as taxas, que são 3 taxas, que vão de 80 a até, dependendo do clube, R$200 por mês, né? Tem clube que já põe uma contribuição ali para ele já fazer parte de algum programa. Tem que ser uma pessoa do bem, tem que gostar de ser voluntário, né? Então, qualquer pessoa do bem da sociedade que queira. Então, a gente tem desde professor, nós temos um exemplo, que eu uso um exemplo, é uma catadora de lixos de Mendes, na cidade de Mendes, que faz parte do nosso distrito, que ser rotariana, é uma excelente pessoa, contribui de montão, ela não tem condições financeiras, porque ela vive de R$600 por mês, mas é uma das grandes rotarianas daquele clube. Só que 2 outros companheiros viram esse engrandecimento dela e assumiram a mensalidade dela como padrinho. Então, basta querer e também querer fazer a diferença, que isso é o mais importante, né? Certo. Entendeu? Diz para nós um pouquinho agora o que é ser governadora do Rotary. Fala um pouco para nós. Outro dia eu fui no lugar, você governadora do estado de São Paulo, falei, não, quem me dera, hein? Só administra o dinheiro que entra, administra com conflitos, situações... Tudo isso e um pouquinho mais, né? Um governador, ele é responsável naquele ano pela parte fiscal, pela parte jurídica. Se acontecer alguma situação que tem que acionar um advogado, é o governador ou a governadora que vão acionar. Ele é responsável também em visitar todos os clubes, nós somos obrigados a visitar todos os clubes que são chamadas as visitas oficiais durante aquele ano, é onde nós vamos ver se o clube está com as suas atas em dia, se ele está com toda a parte financeira em dia, porque o Rotary ele é uma instituição que tem que estar todo legalizado perante a Receita Federal e assim por diante. E é onde você também apoia os projetos, incentiva os clubes, dá treinamentos para preparar, porque um clube ele é formado presidente, secretário, protocolo, você precisa preparar essas pessoas, porque às vezes elas entram no Rotary e não conhecem a instituição. Então, nós temos que fazer os treinamentos ao longo do ano, antes deles tomarem posse e durante o treinamento. Por exemplo, nós temos o programa de intercâmbio de jovens, do qual eu sou oriunda, eu fui intercambista do Rotary. Para você enviar um jovem para o programa de intercâmbio, você tem toda uma preparação para ele, toda uma preparação para as famílias que vão receber um jovem. Então, quem coordena toda essa orquestra toda
é um governador. No final do ano, em novembro, a escolha do governador daqui 3 anos. Então, nós que vamos enviar um edital para os clubes, nós que vamos acompanhar, nós que vamos organizar todo o processo de seleção, é uma governadoria como se estivesse governando uma cidade, uma empresa, só que de formas diferentes, né? Você citou aí a questão do intercâmbio, né, dos jovens. Gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque é interessante. Sim. Muitos jovens querem sair do Brasil e às vezes não têm condição. Vocês ajudam? Qual é a ação que vocês fazem nesse sentido? Sim, nós inclusive temos um menino de uma comunidade da cidade do Rio de Janeiro embarcando nos próximos dias, agora fim de julho, começo de agosto, para o México, no programa que nós chamamos Jovem Destaque. É um programa de intercâmbio de jovens, patrocinado pelo distrito e pelo clube que o apadrinhou. Então, tem despesas compartilhadas, né? E esse jovem vai ficar 1 ano no exterior, 100% patrocinado, tanto pelo clube quanto pelo distrito. Nós temos vários tipos de programas de intercâmbio. Nós temos um programa de intercâmbio de 1 ano, que é no caso esse menino Pedro está indo, e coincidentemente acabamos de receber um menino que estava nos Estados Unidos, da cidade de Cruzeiro, que foi nesse programa esse ano também. Temos o programa de 1 ano, que é 1 ano escolar, não necessariamente quer dizer que ele vai ficar lá 365 dias no ano. Temos o programa de curta duração, que é até 3 meses, que os jovens também podem ir de 15 a 18 anos. E temos um que hoje eu entendo que é um programa muito importante para os jovens que no passado não tiveram oportunidade de ir para o intercâmbio por questões financeiras ou porque não sabiam, mas quando ele trabalha ou está estudando, ele pode ir, chamado Novas Gerações. Ele é 3 meses e esse programa é para quem? De 18 a 30 anos, está recém-formado ou está cursando. Nós estamos embarcando agora dia 7, um menino formado que acabou de se formar em Educação Física, vai ficar 3 meses na Áustria. Lá ele não faz só uma parte de intercâmbio cultural, ele vai passear, vai conhecer a Áustria, tudo, mas ele também vai ver toda a área de esportes que os clubes de Rotary de lá já fizeram um programa para ele conhecer, para aprimorar a profissão dele. Então, é um misto de um programa profissional e cultural. Nós vamos receber uma menina da Itália, que está vindo, vai chegar aí nos próximos dias para nós. Ela vai ficar dividida entre nosso distrito e um distrito de São Paulo. Ela vem vindo para fazer uma especialização em medicina. Então, ela quer ser uma pitangui da vida, né? Cirurgia plástica. Então, ela vai ficar um pouco em São Paulo, num hospital em São Paulo, e um pouco no Rio. Então, ela vai ficar um pouco com a gente, um pouco com o Distrito de São Paulo. Esse é chamado Novas Gerações, né? São os 3 principais programas. Tem um programa também, mas daí já mais para rotarianos, que agora abriu-se para não rotarianos. Por exemplo, se aqui em São José um grupo de professores se reunirem e falarem, olha, eu quero conhecer o ensino na Alemanha. Eles não são rotarianos, a gente chama intercâmbio rotário da amizade. Pode ser 2 semanas. A gente organiza, as pessoas vão, elas pagam passagem e seguro, o Rotary da casa e estadia e alimentação, e aí vão mostrar para eles lá, eles vão fazer um estágio no ensino da Alemanha. Um exemplo, né? Esses são os programas. O maior deles é o de 1 ano, é onde a gente tem o maior número de candidatos. Em média, nosso distrito manda 20, 25 jovens. Esse ano, a gente está mandando, infelizmente, só 15. Mas estamos mandando, pela primeira vez, uma jovem de Campos do Jordão para a Nigéria, uma vaga nova, um país que vai para Lagos, para a capital, que muitas pessoas às vezes não acreditavam. Então, às vezes você manda para uns lugares. E hoje nós temos aí, olha, ex-intercambistas. Eu fui trabalhar na GM porque eu falava inglês. Temos ex-intercambistas hoje, comissários de bordo. Temos, inclusive daqui de São José, temos ex-intercambistas de Taubaté, que está hoje como diplomata numa embaixada na Áustria. Nós temos temos executivas do Google, do Mercado Livre, tudo, ex-intercambistas nossos aqui da nossa região, que vão para o exterior, aprendem línguas e voltam e vão obtendo. A gente manda para a Romênia, para a Alemanha, Dinamarca, Finlândia, agora entrou Nigéria, tem a Argentina que é parceira da gente.
Estados Unidos, a Alemanha hoje é um grande, mas estamos trabalhando para voltar a ter alguns, porque a gente tem que concorrer com 31 distritos do Brasil as vagas, todo mundo quer as vagas, né? Falar em concorrer vagas, qual é o tempo da governança sua? Governança é 1 ano. Exatamente, só tem direito à reeleição? Eu já vi distritos terem reeleição, mas não uma reeleição, você tem que se candidatar novamente. Existem alguns distritos no mundo, eu inclusive uma das governadoras que é governadora comigo esse ano, que é da Nova Zelândia, ela vai ficar 2 anos, porque o distrito dela já aprovou isso em ata, em estatuto de 2 anos. Existe uma conversa no mundo rotário de vir a passar a ser 2 anos, porque quando você começa a pegar, não é nem o gostinho, mas conhecer já é hora de entregar. A gente acompanha o ano calendário americano. Hoje é meu último dia como governadora. Hoje está encerrando o ano, então, no calendário americano? É isso? A gente segue o ano calendário americano de 1º de julho a 30 de junho. Então, nós estamos justamente no meio do ano aqui hoje, né? Exatamente. E para você está no calendário americano, finalizando o ano. Exatamente. Então hoje é o seu último dia de governança. E dos meus presidentes. Se assinar a sua caneta, assinar hoje, está valendo. Amanhã já não vale mais. Não Mas vale aí, mais. Amanhã já tem um outro ou esse outro espera? Não, já tem o outro. A gente já elege os governadores com até 3 anos, eles já estão em fase preparatória. O outro já fez todos os treinamentos deles, que são obrigatórios, 3 treinamentos pelo menos. O último sempre acontece nos Estados Unidos, onde o Rotary leva todos os governadores do mundo todo para a Assembleia, que no caso aconteceu em fevereiro. O próximo, ele é da cidade de Piquete, governador Claudinei Magalhães. Depois já tem o seguinte, que é o Dante, que é de Caraguatatuba, do Rotary Club de Caraguatatuba, Poiares. E depois do Dante já tem o Dagmar, que é de Petrópolis. E até novembro desse ano a gente já elege o que vai substituir o Dagmar. Então amanhã a gente tecnicamente passa vamos dizer assim, a gestão, mas oficialmente ele vai estar fazendo uma posse solene no dia 12 de julho, onde de fato a gente faz lá, mas fiscalmente, legalmente, ele já é o governador a partir da meia-noite de hoje. Então ele já, há 3 anos atrás, ele já iniciou uma preparação para virar governador a partir de amanhã. Sim, a gente tem o que eles chamam GITS e GETS, é governador indicado trainee, que é em inglês, né, governor, que é o primeiro. No caso dele foi em Foz do Iguaçu. Depois o outro foi em Fortaleza, que a gente faz esses treinamentos dentro dos institutos, que é como se fossem umas conferências dentro do Brasil de Rotary. E o último, eles fecham com esse treinamento nos Estados Unidos, com todos os governadores. É uma semana lá em treinamento, vendo falar sobre desenvolvimento de quadro associativo, novas formas de clube. Por exemplo, foi aprovado agora no Conselho de Legislação do Rotary, que para você formar um novo clube era com 20 associados. A partir de amanhã passa a ser 15. Então, nesses treinamentos, a gente conhece as novas regras que estão sendo aprovadas nesse conselho. Uma pergunta que, de repente, você já até falou fora do ar, mas acho que é interessante. Qual é o perímetro dessa sua governança? O nosso distrito hoje, ele é formado pela junção de 7 anos atrás de 2 distritos, que a gente chamou de redistritamento. O Rotary chegou há um tempo atrás e falou, olha, os distritos que têm menos de X número de rotarianos vão se juntar. E o nosso se juntou com um distrito do Rio de Janeiro. Então, a nossa área territorial, ela vai da cidade, indo em linha reta na Dutra, vai da cidade de Guararema até a cidade do Rio de Janeiro, pegando toda a Baixada Fluminense e a cidade do Rio. Eu brinco que a gente não atravessa a ponte Rio-Niterói. Depois nós temos aqui todo o litoral paulista, Ubatuba, São Sebastião, Caraguá, Ilhabela, Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, e Itaguaí, pegando ali o litoral, né? Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira com Piquete, Campos do Jordão, depois Petrópolis também a nossa outra serra, e todo o Vale do Café, que vai de Volta Redonda, Barra Mansa, até Três Rios. Eu não atravesso para o estado de Minas, ali já é um outro governador, né? Então a gente já faz margem ali. No Brasil são 31 distritos e o nosso distrito é o 4.571, que abrange toda essa área e hoje tem aí beirando 1.700 rotarianos e 94 clubes, né? 94 clubes nesse Com perímetro. Os clubes satélites. São José tem quantos clubes? Hoje tem 6 clubes. 6 clubes. 6 clubes.
São José tem 6 É uma clubes. das cidades que mais tem clube? Sim, tirando a cidade do Rio de Janeiro, sim. Uhum. Tirando a cidade do Rio de Janeiro, sim. E aqui vocês, quando vocês chamam clube, o que que é? É um local físico que se tem? Aqui em São José dos Campos, a Casa da Amizade, que muita gente conhece, que fica aqui pertinho de vocês, né? Uhum. Ali perto do Albadá, onde se reúne ali dos 6 clubes, 4 clubes. Eles usam ali de segunda a quinta-feira para fazer as reuniões. Nós temos clubes tem um clube que é o Satélite, que se reúne num espaço que é deles, que é cedido pela comunidade lá no Satélite, e tem o Jardim das Colinas, que se reúne dentro de um condomínio, no salão do condomínio. Uhum. Nós temos clubes que se reúnem em restaurante, nós temos clubes que se reúnem em casas da amizade, que são administradas pelas senhoras das casas da amizade, porque as casas da amizade é um assunto interessante. Eu, a partir de amanhã, inclusive, vou fazer essa mesma coisa que eu fiz de governador esse ano, pelas casas da amizade do distrito por um ano também. Então, eu saio de uma função e entro em outra. No passado, até 36, 35 anos atrás, mulheres não podiam fazer parte de Rotary. Era só homens que eram autorizados a entrar. Então, as esposas se sentiam assim, os maridos vão para a reunião, estão fazendo trabalho voluntário, eu não estou fazendo nada. Então, se fundou as casas da amizade. Então, eram as esposas dos rotarianos fazendo a mesma coisa através das casas da amizade. Mas separado. Mas separados. E até hoje são hoje separados. Hoje tem a Casa da Amizade, que é as mulheres que participam, mas nunca há uma reunião da mesma entidade com o casal. Não, às vezes sim, porque hoje nós temos, eu, por exemplo, sou dupla associada. Eu sou rotariana e sou associada da Casa da Amizade. Certo. Eu faço parte das duas instituições. Aqui em São José, quase que 100% dos rotarianos são o que a gente chama de dupla filiação. São das duas instituições, entendeu? E uma pergunta, uma curiosidade, né? Por que não Juntar. O casal junto? Por que não? Então, é um assunto muito polêmico. É polêmico? Muito polêmico. Então fala acho que vai ser um dos grandes desafios que eu vou ter. A gente tem uma linha dentro do Rotary de que, assim, quando a mulher passou a poder fazer parte do Rotary, no mundo todo, migrou-se para o Rotary. No Brasil, não. No Brasil e em alguns países aqui da América Latina. E elas, muitas delas que não são rotarianas e não, né, não querem sair de lá. Elas não querem estar junto com os homens? Não, elas querem estar junto com os homens, mas elas não querem deixar de ter a instituição delas, né? É um assunto polêmico para muita conversa, muitos anos, é um assunto ainda a ser muito debatido, existem linhas no Rotary que acham que deveriam deixar de ter casas de amizade e virarem Rotary clubes também, mas é um assunto que nós ficaríamos aqui horas a fio e nós ouviríamos todas as formas de pensamento que tem dentro do Rotary em relação a esse assunto, né? Existe alguma, vamos dizer assim, algum segredo, por exemplo, que as mulheres não podem saber? Não, segredo nenhum, não existe. Não existe. O Rotary... Porque a ação é a mesma, praticamente. Não existe. Tanto que esse ano rotário, todo Rotary, todo ano o governador faz uma conferência, como se fosse um congressamento. Eu fiz aqui em Aparecida. E eu fiz o da Casas da Amizade junto com o meu, que é chamado Em Família, já para provocar que essa união, porque elas usam, aí eu falando elas hoje, porque amanhã eu tenho que falar, porque amanhã sou eu lá na frente, né? Elas usam as mesmas fontes, as mesmas metas, as mesmas áreas. O Rotary tem 7 áreas de enfoque, elas trabalham com as mesmas 7 áreas de enfoque, e são as esposas dos nossos rotarianos, algumas não, algumas são viúvas, e algumas são pessoas da sociedade que não querem ir para o Rotary, mas se identificaram na Casa da Amizade, né? Então é um assunto bastante polêmico, é um assunto ainda para ser debatido muito tempo. Eu preciso entender e conhecer, porque eu já ouvi várias linhas de pensamento dentro, né? Então eu preciso trabalhar isso, coisa. E algumas delas, elas estão ali tão felizes que elas não querem sair dela. É uma zona de conforto delas, né? Mas não impede nada, não existe segredo. Nós temos muitos rotarianos e rotarianas com dupla filiação, eu sou uma, e temos homens. Esse ano nós temos 3, nesse ano meu rotário, nós temos 3 homens presidentes de Casa da Amizade, que é Caraguatatuba, Cunha e Duque de Caxias, ali na Baixada Fluminense, são esposos de presidentes de clubes. Tem
lugares que o presidente do clube, quando ele assume, a esposa assume a Casa da Amizade, aí é pelo estatuto. Tem lugares que não, né? E cada lugar trabalha o seu estatuto de uma forma. Não tem segredo, é só cultural, eu acho que eu diria assim, né? Eu tenho esse espaço meu há muito tempo, ainda estou confortável, não quero mexer nele, né? E como o Rotary, mulheres também, né? O Rotary é uma filosofia de vida? O que é o Rotary? Ele não, eu não diria que ele é uma filosofia de vida, mas é uma forma de você contribuir com a comunidade, fazendo bem, mas não como uma filosofia de vida. Mas é alguém que levantou de manhã e falou, eu quero fazer a diferença na comunidade. E também é um clube de serviço, né? No sentido de prestar o serviço. Porém, também é um clube de companheirismo, né? E quando ele foi fundado, o Paul Harris, ele achava que ele trabalhava, ia para casa, sentava, mal ele via os amigos. Chicago é uma cidade muito grande, né? Então ele achou que ele podia. Então, por que nós fazemos nossas reuniões através de um almoço, de um jantar ou de um café? Que é o que nós chamamos do companheirismo. São pessoas que, às vezes, de profissões, e no Rotary, hoje não tem mais essa obrigatoriedade, mas no passado tinha. Não podia ter profissões, por exemplo, mais de 2 advogados por clube, que era para fazer aquela oxigenação de profissões, de ter pensamentos diferenciados, né? E hoje muita gente, às vezes, ela quer sair do trabalho e fazer alguma coisa e ela não sabe o caminho. Então o Rotary dá esse caminho, ajuda a fazer esse caminho, né? Vamos lá, quem pode participar do Rotary? Por exemplo, a pessoa é católico, é evangélico, ou não acredita em Deus, é espírita, quem pode participar? Todo mundo, qualquer... Independente do credo que ele tiver, é isso? Independente do credo. Eu fiz a conferência em Aparecida, não pela igreja de Aparecida, mas pelo aquele espaço fantástico que eles têm ali, porque nós alugamos o centro de eventos dele. E eu tinha lá vários companheiros que fizemos uma missa, que tem companheiros que moram em Aparecida, que iriam fazer a missa, e nós tínhamos lá companheiros que não são católicos e estavam na conferência. Não foram à missa, mas estavam na conferência. Qualquer religião, qualquer profissão dentro do Rotary, nós temos desde advogado, como eu falei, dessa moça que eu acho ela muito especial, que é uma catadora, está lá, desde tem a vontade de ser e assuma os compromissos que tem perante o clube, né? E o clube vai ver que você é uma pessoa idônea, que está tudo direitinho, bonitinho, pode vir fazer parte. Então, por exemplo, nas reuniões, o que se trata nessa reunião? Como você falou, olha, pode um católico ou um evangélico participar e tal. Vamos lá, tem uma reunião e você é uma pessoa que coordena, eu não sei como é que é a coordenação. Tem a parte de protocolo e coordenação de reunião. Você é uma governadora que envolve o distrito inteiro, mas exemplo, São José tem 6 clubes, né? Certamente tem uma pessoa responsável por cada clube. Sim, um presidente, Um presidente. Esse presidente, ele reúne os membros. Semanalmente, tá? Semanalmente. Se esse presidente, ele for evangélico, por exemplo, fala, olha, a nossa reunião vai começar com uma oração, eu quero pedir a Deus que conduza, que abençoe os trabalhos que vai ser realizado. Como é que é isso? Então, pode, não pode? Tem que ser neutro? Não. Muitas vezes ele vai ter que ser porque ele tem que respeitar o todo, né? A maioria. Mas existe uma pauta para as reuniões. Então, o presidente ele faz uma programação, quando ele faz um planejamento para o ano rotário dele, ele faz uma programação, ele vai ver os assuntos que vão estar focados. Eu, como governadora, passei metas para eles. Essas são as metas distritais, eles vão cumprir ou não, aí é outra coisa. O Rotary Internacional passa as metas, né? Então eu posso chegar e falar assim, o meu clube vai doar $100 esse ano para a Fundação Rotária. Pronto. É $100 que ele vai trabalhar para doar. Eu vou doar 20 cadeiras de rodas. Eu vou mandar um intercambista para o programa de intercâmbio de jovens. Então, o presidente tem aquele planejamento. Dentro daquele planejamento, ele planeja a reunião dele. Então, tem um protocolo. Você abre sempre dando as boas-vindas à reunião sobre o lema Rotário. No caso, o meu lema é a magia do Rotary. O ano que vem, ou seja, a partir de amanhã, não chama mais lema, chama mensagem presidencial, que é Unidos para Fazer o Bem. Então, ele vai bater o sino, que o sino já é um sinal de atenção, de respeito, que é um símbolo do Rotary. Quando muitos clubes, quando o presidente deixa o clube, ele ganha uma miniatura dos, né? Então, ele vai bater o sino e vai pedir a todos que, em sinal de respeito, se levante e saúdem o pavilhão nacional, as bandeiras.
E aí ele inicia. Tem clube que inicia logo em seguida com uma oração, seja ela de qual for. Se for num clube que a maioria está dentro da mesma religião, não tem problema nenhum. E aí ele segue a pauta. O que pode ser a pauta? Discutir assuntos do que vamos fazer, vamos participar. Pode ser um palestrante que ele está trazendo, pode trazer alguém da comunidade para ir lá apresentar um projeto, um secretário de saúde, falar, olha, eu preciso melhorar a vacinação na cidade, o que o Rotary pode vir fazer? Vocês podem ajudar, fazer alguns panfletos, estará levar o Zé Gotinha, que é um boneco que nós temos dentro do Rotary para incentivar as campanhas, e aí você segue a pauta da reunião. Muitos clubes, depois que o presidente já segue a pauta, ele abre a palavra para os companheiros, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, e depois você encerra. Geralmente a gente pede que essas reuniões não durem mais do que 1 hora. E depois a gente abre porque nós chamamos de companheirismo. Tem clube que vai jantar, tem clube que vai para uma pizzaria, tem clube que vai comer um salgadinho, tem clube que não faz nada, né? Eu fui uma vez num clube na Noruega, que era à noite a reunião, mas eles jantam em casa, eles vão, fazem a reunião e aí eles tomam um café, tipo um café da noite com bolos e etc e tal, dentro de um canto de um restaurante. Então, cada clube acha que é melhor para a sua sociedade, para a sua comunidade, na verdade, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos clubes hora de almoço, que é o leste, que se une dentro de um hotel, e temos clubes que se reúnem para o jantar à noite, né? Tem clube que decide que vão contratar um cozinheiro para fazer, tem clube que faz. O meu clube, por exemplo, cada companheiro é responsável uma vez pelo jantar, entendeu? Então a gente faz. Nesse tempo seu de governança, qual o maior desafio que você enfrentou e qual a maior recompensa que você recebeu por esse trabalho que você presta na sociedade? Vou começar pela recompensa. Eu saio mais forte, engrandecida de conhecer um distrito valoroso, um distrito que está localizado numa parte muito importante do nosso país economicamente, de conhecer clubes, às vezes, pequenos, que estão fazendo uma diferença. Nós temos clubes em cidades que a cidade depende 100% do banco de cadeira de rodas para atender. Engenheiro Paulo de Fronten, que inclusive é a cidade da nossa secretária distrital desse ano, eles dependem 100% do banco de cadeiras de rodas, cama, etc., para atender aquela comunidade como um todo. A prefeitura não tem nenhuma cadeira para emprestar para eles, é tudo ali baseado naquilo ali. Então, isso deixa a gente até feliz por um lado, né? Triste pelo outro, de ter que fazer só isso, mas, no entanto, a gente fica feliz de que a nossa instituição está podendo fazer a diferença. Um grande desafio muito pessoal para mim foi a gente legalizar a parte de documentação do programa de intercâmbio a nível distrital, que ele estava embaixo de uma associação, muitas pessoas tinham saído da associação e nós tivemos que mexer. Então, ali foi o grande desafio desse ano, mas graças a Deus está tudo certinho, está tudo bonitinho, os jovens estão aí prontos, se preparando para irem embora. Mas o que mais deixou eu feliz foi, assim, ver o quão feliz uns rotarianos que estão lá por querem ser rotarianos são ao fazer uma ação. Imagina, assim, dia de Natal, você recebeu uma ligação de que alguém está precisando de uma cadeira de rodas, você está com a sua família ali já no almoço de Natal e você sai e vai e entrega a cadeira de rodas. Aconteceu de você deixar a sua família ali para servir alguém? Muitas vezes, muitas vezes. Eu praticamente não parei em casa esse ano. Eu falei, eu preciso parar os 2 dias para achar alguma coisa em casa direito, né? E eu tenho um pai de 92 anos, administrando de longe tudo, tive que armar um esquema por cuidadora, tudo, para poder sair. Porque você sai, você fica 1 ano fora da sua casa, literalmente, né? Semanas, às vezes, que ficava 2, 3 semanas, porque você tem que visitar os clubes, né? Mas tudo isso é muito prazeroso, porque a gente fez com amor, fez com carinho e continuaremos, que eu continuo rotariana, né? Mas é um negócio, assim, muito, muito prazeroso. Você chegou num ponto importante que eu gostaria que você pudesse, assim, falar um pouco. Esse bem que você faz, não é?
ele com certeza é algo que gera na pessoa que recebe esse benefício, não é, um sentimento de gratidão, da pessoa ser amada, vista, não é, lembrada, uma pessoa socorrida. Nós sabemos que existe o bem e o mal, não é? Não tem um meio termo, existe o bem e o mal. E o bem, ele sempre vem das pessoas que têm um amor, né? Que tem vamos dizer assim, uma fé, que tem uma crença. E eu pergunto para você, Deus para você? Deus é tudo. Sou muito... para mim, esse ano foi todo guiado o tempo todo por Deus, sempre, muitas vezes. Eu sou ariana. Ariano, às vezes, não pensa muito para falar, né? Mas, Ariana, que você fala, é do signo de Áries. Do signo de Áries, uns falam que eu não penso nem um minuto para falar, às vezes. Mas eu falo o que eu sinto de verdade. Sou muito sincera, infelizmente, a sinceridade. Mas Deus é tudo, e eu sou muito, mas muito devota de duas Nossas Senhoras, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida, que está aqui no nosso quintal, né? Tanto que durante a gestão nós mandamos fazer um pin do Rotary com o logo do distrito de Nossa Senhora para quando a gente vai para o exterior levar, mostrando do nossa... Mas eu acho que Deus tem que ser tudo na nossa vida. Quando eu fiz intercâmbio, eu brinco, eu fui para a Ilha das Bermudas, uma ilha de possessão inglesa, e na Ilha das Bermudas, um país pequenininho, 55 km², só tinham 3 estradas, vamos dizer, mas era como se fossem ruas. Era a norte, o central e o south, né? Sul, norte e a central. Ou middle, que era Middle Road, que eles chamavam. E eu fiquei em 4 famílias. A última eu voltei para a primeira família. Nenhuma delas era católica, nenhuma. E o Rotary me matriculou numa escola católica. Então tinha dia no domingo que às vezes eles queriam, eu ia na presbiteriana, eu ia da segunda família, eu ia na católica. Eu lembro que um dia me puseram no coral da escola. Eu cantei no coral da escola católica e depois fui com as outras mães. Eu completei o ciclo de todas as igrejas naquele dia. Mas isso só me engrandeceu, só me deixou mais feliz. Não importa a religião, eu brincava assim, não importa qual estrada eu estou pegando, se eu estou pegando a Dutra ou a Carvalho Pinto, eu vou chegar em São Paulo, né? O importa é quem você acredita e como você acredita. Porque eu brinco que as minhas tias lá, minhas tias avós, eram as maiores carolas, não saía da igreja, mas eram as maiores fofoqueiras da cidade, né? No passado, isso lá, 100 anos atrás, né? Mas o importante não é em que, mas como, e que você aplique aquela sua crença no bom sentido e para o melhor, né? Então, assim, Deus é tudo, com certeza. Eu sou católica, sou apaixonada por Nossa Senhora. Eu acho que Nossa Senhora de Fátima trouxe grandes momentos na minha vida, até no profissional, e eu tento transmitir isso para nossas equipes numa forma de que não importa o caminho que você tome, mas você chegue lá bem e faça o bem ao longo desse caminho. E você é casada, tem filhos? Sou divorciada, mas já tem um filho maravilhoso que também fez intercâmbio. E para minha felicidade na pandemia, para minha surpresa, eu fui a última a saber, entrou na General Motors também, é funcionário lá em São Caetano, fez intercâmbio na Áustria e super bem, o nome dele é Francisco, é um filhão, tá aí prestes para casar logo, tá. Mas eu sou divorciada. Muito bem. Então, Alcione, eu vejo que diante do trabalho que você prestou como governadora, não é? Dessas ações que você faz, não é? E você manifestou aqui a sua crença, não é? Nesse Deus que é o único, que é Senhor de todas as coisas, que é o único caminho, né? Não existe 2 caminhos, existe um caminho, né? E ele é o caminho. O que você diria, assim, para as pessoas que estão aí nos vendo, tá? Pessoas que às vezes não têm uma ação, às vezes participa tem uma fé, uma religião, mas não tem uma ação, assim, social como essa, dentro, às vezes, da própria igreja, né? Qual o recado que você daria, qual o convite que você faria para essas pessoas para né? Para conhecer um pouco o trabalho e, de repente, entrar nessa ação solidária que vocês têm aí
por todo canto do mundo, não é como você disse? O Rotary é um espaço para todos, né? Nós temos espaço para todos os tipos de gêneros. Eu, inclusive, vou cuidar da parte de diversidade e equidade e inclusão no próximo ano rotário, que começa amanhã. A gente é aberto para todas as religiões. A gente é aberto, inclusive, e temos que ter parcerias com os poderes públicos. Nós só não podemos usar as nossas casas rotárias como palco político para fazer campanha política, mas nós temos que ter todos os caminhos dentro da nossa instituição, porque nós atendemos todos os caminhos da nossa instituição, né? Então, assim, venham para o Rotary, seja de qual religião, de qual profissão, de qual caminho você escolheu para seguir na sua vida, desde que venha de peito aberto para fazer o bem, né? O Rotary tem um lema já de muitos anos, é dar de si antes de pensar em si. Quem pensa dessa forma é um rotariano já nato, já nasceu rotariano. Então não importa se esteja numa religião ou na outra, desde que pensar em si, né, no sentido de vou ver o próximo, é para nós o melhor dos mundos, é o melhor rotariano que nós podemos, ou rotariana que nós podemos ter. Então só se tiver esse pensamento do dar de si antes de pensar em si, são todos muito bem-vindos. Alcione, nós estamos chegando ao final, né, do nosso programa. Quero assim dizer para você que a sua simpatia é grandiosa, viu? Obrigada. Você é uma pessoa muito aberta, simpática, e você transmite com certeza isso para as pessoas. Foi muito bom bater esse papo com você, não é? Eu pude, assim, tirar algumas dúvidas que eu tinha com relação ao rotariano, né? Achei que até o Rotary com o Lions era a mesma coisa, mas parece que é um pouco diferente. São duas instituições. Então, um nasceu do outro. Um nasceu do outro. Mas você é uma pessoa que, né, demonstrou para nós, né, um conhecimento sobre essa causa. Você, né, tem a sua vida pessoal e parte dessa vida você faz aqui em função do trabalho que você tem aqui no Rotary. Foi muito bom mesmo bater esse papo com você. Muito obrigado pela sua presença e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigada, é um prazer revê-lo, né? Depois de algum tempo, que eu não estou toda hora aqui em São José, mas obrigado a todos. Conheçam mais o Rotary, tem muita informação na internet, é uma instituição fantástica, maravilhosa. Tem 120 anos, não são 120 dias, né? E está aí espalhado pelo mundo todo. Então, estamos aqui e seguimos. Não é porque eu estou deixando a governadoria que não deixo de ser rotariano e não deixo de continuar trabalhando e fazendo o bem através do Rotary. Muito obrigada. Então, entrevistamos aqui a Alcione, né? Que tem nome famoso. Achei que era cantora, mas a Alcione é boa cantando e a Alcione aqui é boa na ação social. É isso aí. Na próxima segunda-feira, às 9h30, aqui Comunidade com Lino Bispo. Até a próxima segunda.